Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus mais uma vez para você. É uma alegria poder estar mais uma manhã compartilhando com vocês mais uma devocional da Palavra de Deus. E nessa manhã, querido, com muita alegria, eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 17. Que diz assim: orai sem cessar. Mais uma vez, orai sem cessar. Queridos irmãos, queridos ouvintes da palavra do Senhor, a palavra do nosso Deus vai nos dizer, o apóstolo Paulo que escreveu cerca de 13 livros do Novo Testamento, o livro de 1 Tessalonicenses, livro também de 2 Tessalonicenses, Paulo também escreveu. E no capítulo de número 5, versículo de número 17, Paulo orienta os irmãos de Tessalônica a respeito da necessidade, e da importância que todo aquele que se torna um cristão deve ter, que é a necessidade da comunhão e da intimidade com o seu Criador. Não tem como ter intimidade com Deus a não ser pela sua palavra e pela prática da oração. Quando você diz assim: eu conheço fulano, mas se você conhece fulano só de algumas vezes você o vê ou você o encontrar, você não conhece. Porque o fato de conhecer a pessoa é você ter uma convivência diária com aquela pessoa. Então eu não posso dizer, eu conheço fulano se eu vejo ele uma vez ou outra, se eu converso com ele uma vez ou outra. Conhecer significa você ter uma prática constante de comunhão com aquela pessoa. Então, quando Paulo orienta os irmãos orai sem cessar, ele está dizendo que nós, que somos cristãos, temos que ter diariamente comunhão com o nosso Deus. O próprio Senhor Jesus, por diversas vezes, se retirava bem cedo para fazer suas orações, para conversar com Deus, para ter mais intimidade com Deus, para ter mais comunhão com Deus. E os próprios discípulos de Jesus, vendo aquela atitude, falam com Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos, Senhor, a ter essa mesma intimidade que o Senhor tem com o Pai. E ele ensina para os seus discípulos como convém a oração ser feita. Olha o que diz em livro de Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Olha o exemplo que Jesus dá para os seus discípulos de como deve ser realizada uma oração. Compare agora as orações nossas feitas nos dias de hoje, você vai ver que é totalmente diferente. Quando as pessoas ouvem falar de oração, é momento só para pedir, momento só para expor, as suas dificuldades. Tem gente que nem ora, vai lembrar só de Deus quando o negócio aperta, vai lembrar só que tem um Deus quando o negócio está apertado. A Bíblia também diz que quando nós formos fazer essa oração, quando nós formos entrar em comunhão com Deus, não precisa fazer voz altas para o mundo ouvir. A Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta,
Porque Deus que tudo sabe, tudo vê, Ele está vendo você no mais íntimo, no mais escuro. Olha a oração de Jesus, Pai Nosso. Ele indica que todas as vezes que a gente for entrar em oração com Deus, a gente entre na presença de Deus tendo a consciência que nós somos filhos e que Ele é o nosso Pai. Qual é o pai que vai estar ouvindo essa mensagem? Qual é a mãe que vai estar ouvindo essa mensagem? Que não ama o seu filho, que não ama a sua filha. E quando um filho vai diante de você para falar algo para você, você pode estar cansado o que for, você pode estar estressado o que for, mas você vai dar o seu melhor para poder ouvir o seu filho, porque aquele é o momento que você tem de comunhão com o seu filho. Então, quando você for orar, lembre-se, você é filho e Deus é pai. Jesus continua dizendo, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, quando você entrar na presença de Deus, glorifique a Deus na sua grandeza, porque Ele é Deus, Ele é eterno. Além dele ser Pai, Ele é eterno, Ele é Deus. Reconheça Ele, entre na presença dEle já glorificando, dizendo, Deus, eu te louvo, eu te exalto porque Tu és maravilhoso, Tu és grande, Tu és majestoso. A Tua santidade, Senhor, é totalmente, Senhor, poderosa. Não temos como, Senhor, nos conduzir, meu Pai, em uma perfeição diante de Ti, porque Tu és eterno e nós somos pó, nós somos barro. Então, Jesus orienta, Ele é Pai, Ele é Deus Todo-Poderoso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino. Olha que maravilha, Jesus orienta os seus discípulos a pedirem que quando estiverem orando, para que o reino de Deus se manifeste em nossas vidas, para que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas. Você vê aqui, querido, que Deus, Ele conhece todas as coisas, Deus sabe de tudo o que nós precisamos, Deus sabe de tudo o que nós carecemos, e Ele declara também, continua dizendo, que seja feita a Tua vontade. Olha só, querido, quantos de nós não perguntando nem a Deus o que é que Deus quer para nós, nós já tomamos a frente, achando que a gente sabe até mais do que Deus. Mas Jesus orienta, entrega na tua vida na mão do Senhor, para que seja feita a vontade dEle, porque a vontade dEle é perfeita, é eterna e é maravilhosa para cada um de nós. Aí ele entra no versículo de número 11 do capítulo 6. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aleluia. Ou seja, Deus, Ele sabe o que cada um de nós precisamos. A oração é para que nós possamos ter comunhão com Deus, para que a gente possa ter mais aproximação com Deus, para que a gente venha agradecer a Deus pelas bênçãos já recebidas, porque a Bíblia diz em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos a nossos devedores. Aqui ele vai mexer numa ferida bem delicada, porque todos nós em algum momento já ferimos alguém, ou fomos feridos por alguém. Normalmente, a gente leva sempre para o coração, deixamos que aquilo entre no nosso coração, e às vezes não queremos liberar o perdão, não queremos perdoar. Mas lembre-se que antes de você de alguém cometer algum erro contra você, lembre que a dívida maior não é aquela pessoa que tem contra você, é a nossa que a gente tem com Deus. Se Deus, Ele nos perdoa de todos os nossos pecados, quem somos nós para não perdoar os nossos devedores? Há uma história na Bíblia que diz que uma certa feita, um empregado chegou para o seu patrão e disse, patrão, eu não tenho como pagar aquela dívida, a minha dívida é muito grande, eu não tenho como pagar o seu de maneira nenhuma. E o patrão perdoou o seu empregado e disse, vá em paz. Quando o empregado saiu da presença do seu patrão, ele encontrou um servo seu. O empregado encontrou um empregado seu e lembrou a ele, você está me devendo, você é um safado, você está me devendo. E a dívida que o empregado
que o servo tinha para o empregado era bem inferior do que o empregado tinha para o seu senhor. O seu senhor olhou aquilo pela janela e viu o seu empregado batendo no servo dele porque devia uma dívida inferior ao qual o senhor acabara de perdoá-lo. Aí o seu senhor chamou ele e disse assim: você é um servo mau, perverso. Eu perdoei você por uma dívida infinitamente maior do que o seu servo e você não foi capaz de perdoá-lo. Agora você será punido. Pegou aquele servo mau e o lançou na cadeia. Ou seja, querido, as nossas dívidas com Deus são muito maiores do que as dívidas que as pessoas têm conosco. Eu não estou falando de dívida de dinheiro monetariamente, não. Estou falando muitas das vezes de pessoas que nos traem, de pessoas que cometem algumas coisas conosco. Perdoa, libera perdão, porque mais vale o perdão de Deus sobre a sua vida do que guardar rancor das pessoas. Então, perdoe, porque nós fomos perdoados. E a Bíblia diz: não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Olha só, todos os dias o mal vem sobre nós com o objetivo de nos destruir, nos descaracterizar da imagem de Deus. Todos os dias o inferno, todos os dias as tentações, o pecado moral, o pecado de ética, vem sobre nós tentando nos afastar de Deus. Então nós devemos, queridos, pedir a Deus força para nós não cedermos às tentações e aos pecados que vêm contra a nossa vida. Queridos irmãos, a oração é algo maravilhosa. Quantas vezes eu já orei, me debrucei para dobrar meus joelhos e orar diante de Deus e tive minha vida renovada, tive fé, tive força para vencer os obstáculos que viriam sobre meu dia. Tive ânimo para continuar quando eu pensei já em desistir. A oração é a resposta para o milagre. Muitas das vezes a gente procura pessoas e essas pessoas muitas das vezes pioram a situação. Procura Deus. Dobra o teu joelho diante da tua cama, onde você estiver, no seu trabalho, leva o seu pensamento a Deus e ore, clame, peça a Deus força, porque Ele é misericordioso para nos ajudar. Já que a devocional de hoje foi acerca da oração, nós não podemos fazer diferente de não terminarmos este vídeo fazendo uma oração, amém? Vamos estar orando, você que está em casa, você que pode fechar os seus olhos, você que não pode, mas leve o seu pensamento a Deus e vamos estar orando neste momento. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero na manhã deste dia te agradecer. Obrigado, Senhor, por cada vida, cada pessoa que estará ouvindo, vendo este vídeo. Que o Senhor, ó Deus, possa, com a sua misericórdia e com a sua graça, estar tocando sobre a vida deles agora, Pai, neste momento. Que, Senhor, a tua presença venha estar ardendo em seu coração. Deus, eu não conheço cada um deles e o que eles estão precisando e o que estão passando, mas eu creio que o Senhor é o Deus da resposta, eu creio que o Senhor é o Deus do milagre. Te suplico na manhã deste dia, ó Pai, que todos os pecados, todos os pensamentos errantes, todos os caminhos errantes, decisões errantes, ó Pai, venham ser consertados, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que este lar que tem, meu Pai, estado em caos, briga constante, conflito constante, que o teu sangue, que o teu poder, ó Pai, venha trazer paz. Pai querido, perdoa. Faz com que esse marido, meu Pai, peça perdão, essa esposa peça perdão, que esse filho, meu Pai, peça perdão, que essa família seja reconciliada, Pai, em Teu nome. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que sejamos protegidos, ó Pai, de todos os perigos que nos rondam. Pai, perdoa os nossos pecados, pecados praticados, pensados, arquitetados. Que o Senhor, ó Deus, na manhã deste dia, nos ajude a vencer todos os obstáculos que diante de nós forem postos. Que o Senhor nos dê sabedoria e estratégia de como lidar com cada um dos nossos desafios. Ajuda, Senhor, dá saúde, abre porta de emprego, que o Teu nome seja glorificado em todo momento de nossas vidas e que possamos, Senhor, desfrutar da maior bênção, que é a Tua salvação, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe
e te guarde, e que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que o Senhor tenha misericórdia de ti e sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a sua paz, em nome de Jesus.